sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queremos rezar então uma salve rainha pelas almas benditas do purgatório, por aquelas que morreram hoje, pelas que irão morrer no dia de hoje, pelos agonizantes e todos os que recomendaram as nossas orações. Salve rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezemos uma salve rainha por nós, pelas nossas famílias, pela nossa semana, para que Deus nos dê a bênção nesta semana de colher muitos frutos bons. Salve rainha, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezemos uma salve rainha pela igreja, nossos padres, bispos, padres, aliás, seminaristas, Papa, todos que compõem esta igreja, que hoje possa estar doentes ou passando por alguma dificuldade. Salve rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face todos os que odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Vamos pegar nossa Bíblia. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 7. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 7. E a palavra diz assim: seguiram-nos 50 filhos de profetas, os quais pararam ao longe diante deles, enquanto Elias e Eliseu se detinham à beira do Jordão. Elias com ele, as águas, Elias tomou seu manto, dobrou e feriu com ele as águas, e se separaram para as duas bandas, de modo que atravessaram ambos a pé enxuto. Tendo passado, Elias disse a Eliseu: pede-me algo, antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu: seja-me concedido uma porção dobrada do teu espírito. Pedes-me uma coisa difícil. Replicou Elias: entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado. Mas se não me vires, não te será dado. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel. E não o viu mais. Tomando então suas vestes, rasgou em duas partes, apanhou o manto que Elias deixara cair, e voltando até o Jordão, parou à beira do rio, tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu o atravessou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, é muito bonito quando a gente estuda a palavra de Deus. Quando a gente vai tendo conhecimento do que está acontecendo na nossa vida, graças à força de uma história de profecia, uma história de profetas, uma história de mártires, uma história de santos. Veja, Eliseu era muito amigo de Elias, e é uma das coisas que nós precisamos aprender hoje. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é uma guerra espiritual constante. Nós estamos o tempo inteiro batalhando contra as forças do mundo. Nós estamos o tempo inteiro lutando contra as forças
das trevas que de alguma forma vem atacar, ou vem atacar o nosso sono, ou vem atacar o nosso dia, ou vem atacar as nossas finanças, ou vem atacar a nossa direção, ou vem atacar talvez nossa saúde, é o tempo inteiro tendo que combater com as forças contrárias. E por isso, nós precisamos ter amigos de Deus. Será que você hoje tem pelo menos um amigo de Deus que vai te ajudar a levantar? Não vai permitir que você caia em tentação? Ou se você vier a cair, você pode contar com esta pessoa para tirar você deste fundo do poço que é o pecado? Será que hoje você poderia ter um amigo como Elias? Será que teu amigo é um Elias na tua vida? Um Elias que vai te mostrando, vai te formando com o exemplo, com as atitudes. Então, Eliseu foi reparando que Elias não era um homem comum, normal. Elias pedia para a chuva vir, e o que acontecia com a chuva? Ela descia. Ele orava para chover, chovia. Ele orava para o fogo vir, e o fogo vinha. Ele orava para o sol parar, o sol parava. Elias era este homem o tempo inteiro, fazendo experiência profunda de Deus, de fé, mostrando para as pessoas que este Deus do qual nós estamos hoje buscando, Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que quer o tempo todo fazer com que a gente viva experiência do sobrenatural, aonde o mundo não é capaz de descrever uma experiência profunda de fé. Quer ver só? Ontem, quando nós estávamos aqui adorando o Senhor, no meio de vocês tinha uma pessoa clamando, rezando, por alguém que estava na UTI. Ela escreveu assim, no momento da adoração, estava orando por um amigo do meu irmão, que se encontra na UTI, internado há 15 dias, por conta da diabetes grave, acidose metabólica. Pedi, como aconteceu com Lázaro, visitasse-o, e eis que, iluminado pelo Espírito Santo, o Senhor diz, através da minha pessoa, da irmã Zélia, que estava curando um homem na UTI, que até o final da noite iria receber a notícia que Jesus iria realizar a cura. Ao sair daqui, ao chegar no portão da igreja, recebemos um áudio que ele tinha sido estubado às 18 horas e consciente para a glória de Deus, com previsão de alta em 2 dias. É ou não é uma experiência do sobrenatural? Para quem não crê, pode Jesus aqui aparecer no meio de nós, que ele não crê. Mas para quem crê, basta um sinal como esse, para enxergar o grandioso Deus que temos diante dos nossos olhos. Olha, é desses amigos que a gente precisa. Uma pessoa que vem para a igreja, que pede um milagre para Deus, em nome de alguém, ela vai além daquilo que ela quer pedir para ela. E por isso, este Eliseu, ele é esperto. Vê se teu amigo tem cara de esperteza. Vê se quem está sentado do teu lado tem cara de esperteza.
é a palavra desta semana. A gente é muito esperto para as coisas do mundo, mas a gente precisa ser esperto para as coisas de Deus. Deus nos deu tudo. O que Deus nos deu? A chave do reino dos céus. Deus disse: pedi e recebereis, batei e a porta será aberta. Então, nós precisamos olhar para quem é exemplo na nossa vida, para quem é sinal de Deus para a nossa vida. Então, Eliseu, ele é formado por Elias com o testemunho de Elias. Chegou a hora de Elias ser arrebatado num turbilhão de fogo. E Elias diz: Eliseu, eu quero te dar algo. Eu quero te dar um presente. Assim como Deus olhou para o Salomão e disse o quê? Eu quero te dar algo. Eu quero te dar um presente. Veja, às vezes a gente é muito limitado, né? A gente pede uma coisa muito pequena. A esperteza de Salomão foi o quê? Pedir aquilo que o mundo não tem condições de nos dar: sabedoria, inteligência, a compreensão das coisas divinas. Ele tendo sabedoria e inteligência, ele teria também condições de pedir qualquer coisa para Deus. E Deus, vendo que Salomão pede sabedoria e inteligência, Deus viu o desprendimento de Salomão. E o que Deus faz com Salomão? Dá muitos bens materiais, dá muita riqueza. Deus então faz de Salomão um homem muito rico, porque o coração de Salomão, naquela hora, ele pediu aquilo que era necessário para ele viver uma vida de integridade diante de Deus. E aqui nós estamos diante de Elias e Eliseu. E Eliseu pede o que para Deus? Através de Elias ele pede algo. O que? Uma porção dobrada do teu. Isso é esperteza. É ou não é? Pedir uma porção dobrada do seu espírito significa que aquilo que eu vi você fazer, Elias, diante dos meus olhos, eu farei em fase duplicada, em porção duplicada. Então, é isso que eu quero para a minha vida. E Elias fez o quê? Elias lança o manto. Você sabe por que Elias lançou o manto? Porque Elias queria que tudo aquilo que Deus deu para ele não acabasse caída dele. Mas Eliseu seria a continuidade da sua santidade, do seu testemunho. Então, aquilo que eu fiz, que Deus me deu por graça, eu quero agora que Eliseu faça de forma duplicada. E Eliseu faz mesmo. Porque se vocês continuarem lendo um pouquinho adiante, vai mostrar que estava então uma pessoa morta e põe os ossos de Eliseu junto com aquele morto. E aquele morto é ressuscitado. Então, Deus pode usar de uma relíquia de um santo para curar alguém? Sim ou não? Pode. E é isso que é o bonito dentro da nossa igreja. E eu digo para vocês que tem esta graça,
de ser guardiã de vários santos. É incrível, quando eu entro com esses santos numa casa, ou num carro, ou numa paróquia, é incrível o que acontece de milagres, milagres visíveis, porque aonde entra a relíquia de um santo, entra o próprio santo, é a intercessão dele, que está ali, a hora fluente, fazendo o grande milagre acontecer. Então, quando eu ganhei minha primeira relíquia, porque tem gente que não dá muita atenção a essas relíquias de tecidozinho, né, que é relíquia de 3º grau. Nós temos na igreja a graça de 3 tipos de relíquia. A relíquia de 1º grau. O que é a relíquia de 1º grau? É uma parte do corpo do santo. Então pode ser um pedacinho do cabelo, pode ser uma gota de sangue, pode ser um pedaço da pele, pode ser um pedaço da carne, pode ser um pedacinho do osso. Isso é relíquia de 1º grau. Relíquia de 2º grau, algo que o santo usava. Por exemplo, o Papa, né, deixou o solidel, que é o que ele usava, a casula que ele usava, a estola que ele usava. Uma religiosa pode deixar a saia, a camisa, o véu. Então, são relíquias cortadas em pedacinho, fica a relíquia de 2º grau. Relíquia de 3º grau. Quando eu pego um tecido e toco numa relíquia do santo, por exemplo, no osso, no sangue, então esta se torna relíquia de 3º grau. Peguei meu terço, deixei junto com a relíquia. O meu terço pode ser considerado uma relíquia de 3º grau. Então, nós temos a graça de ter esse patrimônio dentro da igreja. Bem, um dia eu fui na casa do Ironi. Vocês sabem que o Ironi tem muitas relíquias, muitas. E eu rezei junto com aquelas relíquias. Saí de lá, tive um sonho muito profético lá naquela casa. E eu saí da casa do Ironi, e ele me deu uma relíquia de 3º grau, que é um pedacinho do tecido que toca na relíquia do santo, numa parte do santo, da Beata Helena Guerra. Quem conhece a Beata Helena Guerra aqui? Poucas pessoas. A Beata Helena Guerra é a mulher do Espírito Santo, é a mulher do fogo, e ela que fez esta oração, ungida pelo Espírito Santo: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito. Oremos. Ó Deus, e gozemos sempre por Cristo. Amém. Então, eu peguei aquela relíquia e eu sou assim. E vocês precisam aprender a dar valores às pequenas coisas que a igreja lhe dá abençoada. Eu vi muitas pessoas pegou o lencinho, né? E o padre abençoou esse lencinho. E esse lencinho se tornou uma relíquia para você, de bênção. Veja, aqui está o lencinho, ó.
após a bênção do padre, isso aqui fica um sacramental. Gente, como é gostoso a gente usar dos sacramentais para a gente poder vencer as batalhas espirituais da vida. Tem hora que nós estamos tão angustiados que a gente precisa só ter um sacramental, colocar no nosso peito, segurar. Então, eu peguei aquela relíquia com tanto zelo, com tanto amor, que eu estava ganhando, parece que o próprio santo de primeiro grau. E veio o momento, eu quis ganhar uma relíquia de primeiro grau. Para mim aquela já estava muito boa, sabe? Era o que Deus estava me confiando. E eu saí da casa do Ironi, eu vi que a minha vida ali já saiu diferente. Eu sempre digo que quando uma relíquia entra na nossa vida, tudo muda, tudo se transforma. É um divisor de águas. As pessoas não têm noção. E por isso que não é todo mundo que está preparado para receber uma relíquia. Até estas. Porque tem gente que não dá valor. Nós precisamos dar mais valor às coisas pequenas. E eu me lembro que eu peguei aquela relíquia e eu comecei a rezar, tocando no ventre das mulheres que queria ficar grávida. E começou a acontecer os milagres. Por intermédio daquela simples relíquia. Mas o que faz a diferença é a fé. A fé que a beata Helena Guerra estava rezando comigo junto àquela mulher grávida. A beata Helena Guerra, para quem vai lá na Itália, eu tive a graça de ir várias vezes, na casa da beata Helena Guerra, é um lugar que você entra e as paredes daquele lugar está impregnada do Espírito Santo, impregnada de Deus. A gente entra naquele lugar e a gente está realmente diante de uma pessoa que continua viva naquele lugar, porque eu não tenho dúvida que esta é a vida, o legado que ela deixa. O amor está ali, então a vida está ali, o amor está naquele lugar. E como é maravilhoso quando a gente vê que a gente tem uma santa na igreja, que tem a autoridade de lutar junto com a minha causa diante de Deus. Então, fazendo essa experiência da beata Helena Guerra, e eu posso testemunhar para você, que a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela pequena relíquia. Porque ali entrou a beata Helena Guerra na minha vida. E aquilo que já era uma relação com o Espírito Santo, é como aqui, ele recebe um manto. Ele recebe neste manto a força, a unção que está em Elias. Desta forma, a gente vai progredindo na vida com o auxílio dos santos. E nós temos muitos santos dentro da igreja. Então eu quero que vocês entendam que nas batalhas espirituais do dia a dia, a primeira coisa que vocês precisam é não ficar só. Invoque a presença dos santos. Invoque a presença do Espírito Santo, para poder guerrear de uma forma mais nobre, mais soberana, e vencer qualquer combate da vida de vocês. Bem, aí começou então a minha história com as relíquias. Naquele mesmo ano, eu estava no Ironi, no dia 24 de janeiro. Quando foi no dia 25 de abril, dia do meu aniversário, eu ganhei. Eu creio que Deus viu tanto amor que eu tinha com aquela relíquia, aquele pedacinho de pano, que Ele usou do Ironi, para me dar a relíquia de primeiro grau da beata Helena Guerra.
E para mim, foi um testemunho vivo, que ela estava me escolhendo para orar por mim. Então, através da relíquia da Beata Helena Guerra, foi vindo outras, e sem eu pedir nada para ninguém. Era um padre que de repente sentia vontade de me dar a relíquia de Santa Teresa Margarida. E um dia eu estava na minha casa, saindo de um retiro, e um padre, Padre Santo Afonso, de Santa Cruz, que para mim é um grande santo, tive a graça de conhecê-lo pessoalmente, e ele deixou um legado imenso, pelo menos para a minha vida, porque nos meus aniversários, lembra que eu falei da esperteza? A gente precisa pedir presentes que vai nos edificando a nossa alma, presentes que permaneça. Então, sempre apaixonada pelas formações de Padre Afonso, e eu fui começando a pedir os CDs dele. Então, no meu aniversário, eu pedi de presente todos os CDs dele que falam sobre o sangue de Jesus, todos os CDs dele que falam sobre as almas benditas do purgatório. E ele tem uma coleção de CDs de palestra, que são 80 palestras formativas, falando sobre a vida dos santos. Ele tem 60 palestras falando sobre o retiro inanciando Santo Inácio de Loyola. E ele tem um retiro inteiro dos anjos, e eu fui pedindo. Então eu tenho tudo isso para a glória de Deus, e fui me formando com esses CDs, e hoje, com a facilidade do YouTube, pelo menos o retiro das almas benditas do purgatório, são 30 palestras, está lá no YouTube, vocês podem ver gratuitamente. Então, todo mundo deveria ver estas palestras, 30 dias com as almas benditas do purgatório. Esse retiro fez uma cura na minha vida. Quando meu sobrinho Luan Felipe veio a falecer, quando caiu na piscina e faleceu, e eu pude ver através desses CDs a beleza que é morrer, porque a gente não para fazer uma experiência profunda de Deus, e por isso que a gente tem tanto medo de morrer, tanto medo da morte. Então, é um retiro maravilhoso, e é um retiro profundo, e eu fui então fazendo essas experiências com os CDs do Padre Afonso. Então cheguei nesse dia em casa, muito cansada, por causa do retiro, e aí alguém me mandou um envelope, que era para mim abrir a hora que eu chegasse em casa, e eu abri na hora que eu cheguei em casa, e tinha uma cartinha do Padre Afonso de Santa Cruz. E o Padre Afonso, ele dizia assim: olha, durante 54 vezes eu fui para Israel, muitas vezes eu fui para a cidade da Itália, os santuários Mariano, e em todas as minhas viagens, quem me acompanhou foi esta relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma relíquia de primeiro grau, mas hoje, Deus me pediu para doar ela para você, irmã Célia. Leve esta relíquia de Santa Teresinha, aonde você for, por onde você passar. E ele me disse assim: eu já não preciso mais da relíquia de Santa Teresinha. Todos os dias, quando eu sento para tomar o café da manhã, Santa Teresinha senta na mesa comigo e conversa comigo. Tamanha intimidade dele com Santa Teresinha,
tamanha intimidade dele com os anjos. Então digo para você, pela fé, ele via Santa Teresinha sentado do lado dele. É a fé que faz a gente ver o santo no céu, perto da gente. É a fé que faz a gente sonhar com o santo. Quem aqui já sonhou com o santo? Eu tive a graça de sonhar com o Padre Pio. E Padre Pio, sorrindo para mim, disse para mim: minha filha, eu vim porque eu preciso absorver teu pecado. Você só tem 2 pecados. E falou para mim o pecado. E me absorveu no sonho. E eu acordei tão feliz. Porque Deus fala ou não fala com a gente em sonho? Fala. Porque falou também através do Papa João Paulo II. Para poder me dar o meu rumo da minha vocação. Foi em sonho. O Papa João Paulo II apareceu para mim em sonho e me ungiu e me abençoou para ser filha da igreja, para ser religiosa. E por causa deste sonho, eu estou na igreja hoje. Então, Deus fala com a gente muito em sonho. Então, nós precisamos rezar mais antes de dormir, para ter sonhos proféticos. Então, receber Santa Teresinha na minha vida foi outro sinal imenso do amor de Deus. E eu digo para você, hoje eu tenho tantos santos que eu fui ganhando de 1º grau, tantos santos. E no final do ano passado, eu estava em casa e o André, lá do Rio de Janeiro, saiu de lá, pegou um avião, foi até Curitiba para me dar um presente de Natal, porque Deus pedia para ele que eu precisava ter Santa Margarida Maria Alacoque, uma relíquia de 1º grau, para andar comigo. E como isso foi significativo, porque vocês sabem do apostolado da oração. Na minha última missão que eu estive nos Estados Unidos, então, antes da pandemia, chegou uma senhora que é coordenadora do apostolado, lá em Boston, nos Estados Unidos, e ela chegou para mim com uma fita do apostolado da oração, e disse: irmã Zélia, Deus me pediu para te dar esta fita do apostolado da oração, e disse assim: você é uma apóstola do Sagrado Coração, por excelência, merece ter esta fita. Então, no final do ano, um ano depois, o que acontece? A própria Santa Margarida Maria Alacoque, que é a mulher da experiência do Sagrado Coração de Jesus, a santa que nos ensinou a fazer o caminho da novena das 9 primeiras sexta-feiras de cada mês. Então, ela vem ficar comigo, ela vem me acompanhar no meu ministério. E eu digo sempre, tem muitas vezes que a gente não sabe nem como rezar por determinadas situações. O que eu faço? Eu pego o nome, a lista de nomes, eu ponho junto com as relíquias. E eu falo assim: olha, vocês estão no céu, rezando, clamando, adorando o Senhor. Santa Teresinha mesmo disse: passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. E ela disse: enquanto estiver alguém precisando da minha oração, eu estarei clamando por esta situação. Eu sempre digo que Santa Teresinha teve pressa para morrer e tem pressa em atender. Nesse tempo de pandemia, foram muitas as situações de pessoas entubadas, que eu pedi para a família fazer 24 horas de novena de Santa Teresinha, durante 9 dias seguidos.
Gente, é impressionante. Vocês não têm noção do poder dessa novena. É incrível. Talvez você possa dizer, você está com ela aí, né? É bem esta mesmo que eu gosto. Esta imagem, a foto dela, né? A foto de Santa Teresinha. Então, foram muitos testemunhos de milagre. Das 24 horas, o próprio Deus falando comigo. A família precisa se unir para rezar, de hora em hora, alguém fazendo a novena. E a novena é muito rápida, é 24 glória ao Pai. E é uma novena maravilhosa, tem uma força por excelência, é uma novena de louvor à Santíssima Trindade. Veja, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Veja, você vai rezar a oração inicial, vai fazer 24 vezes a oração, e de hora em hora, uma pessoa rezando, durante 24 dias, aliás, durante 9 dias. Veja os milagres que acontece quando um povo decide rezar para valer. Então, Deus me deu este caminho, por excelência de os santos estarem comigo. Então eu fui para Israel, como eu já contei no dia de hoje. Deus, eu pedi para ir uma vez para Israel. Graças a Deus eu já fui 7. E o ano que vem eu vou a 8ª vez. Eu digo para vocês uma coisa. Numa dessas vezes, Deus me deu a graça de ir na casa de uma pessoa muito importante, por nome de Nadinha. Quem escreveu esse livro? Santo Afonso de Santa Cruz. Ele deixou mais de 100 livros escritos. Ele é uma bênção para a igreja. Morreu com 94 anos, santamente. E ele sabia que ele ia morrer. Ele preparou uma caixa de coisas e deixou reservado para doar para mim a Bíblia dele, o cálice dele, a patena, o corporal, o sanguíneo. Eu quase morri na hora que eu recebi aquela caixa. Uma foto de Santa Teresinha, uma foto imensa que tinha um zelo pela Nadinha. E quem é a Nadinha? É uma santa carmelita. É uma mulher que podemos dizer que ela lutou frente a frente com o demônio. Recebeu uma autoridade de libertação, de libertar as pessoas pela ação orante da vida dela. Ela guerreava com o inferno inteiro pela santidade dela. Santa Nadinha recebeu os estigmas e por isso ela, a irmã Maria de Jesus crucificado, era o nome dela. E por que Nadinha? Porque ela descobriu que ela era nada diante da grandiosidade de Deus. Então me chame de Nadinha. E Nadinha, esta mulher mística que recebe os estigmas. E eu quis ir na casa dela, no Carmelo, lá em Belém, em Israel. Quando eu cheguei lá, gente, é muito forte, porque lá está uma parte do osso dela, porque uma parte do braço dela ficou marcado com a cruz de Cristo. Então, este antebraço dela está lá num relicário enorme, muito forte. E quando eu entrei lá, tivemos a graça de conhecer a madre daquele convento.
E a madre quis me dar um presente. E o presente que a madre me deu foi uma gota do sangue do estigma da irmã Maria de Jesus crucificado. Uma relíquia de primeiro grau. Veja só o poder que tem esta relíquia. Em muitos lugares que eu fui com esta relíquia, muitas pessoas sentiam um perfume que não existia ali. A relíquia exala esse perfume em alguns lugares diferentes que eu vou. Um dos lugares que todo mundo sentiu foi lá nos Estados Unidos. Estávamos em oração por um casal que queria engravidar. Eu gosto muito de rezar com essa relíquia pelas mulheres que querem engravidar, porque os pais de Santa Nadinha, da irmã Maria de Jesus crucificado, não podia ficar grávida. Eles caminharam a pé, um percurso muito longo, como sacrifício. Foram até Belém, e depois foram até a Gruta do Leite. Para quem me conhece, sempre vai escutar eu falar da Gruta do Leite. Nossa Senhora sentou, quando ela estava indo para o Egito, dentro desta gruta, para poder amamentar Jesus. E caiu uma gota do leite dela no chão. E aquela gruta ficou branca, ficou linda. Hoje também tem um Carmelo lá dentro, adorando Jesus 24 horas. E por isso, toda vez que eu vou nesta gruta, eu compro o pó para dar para as mulheres que querem engravidar, para as mulheres que não conseguem amamentar. É incrível os milagres deste pó. E também para as pessoas que desejam ser curadas de câncer. Muitas curas, onde elas pegam um pouquinho desse pó, põem na água e vai tomando. Então, ela também foi, os pais de Nadinha, dentro desta gruta, e pediu para Deus, se pudesse engravidar, eles consagrariam esta criança inteiramente a Nossa Senhora. E eles voltaram, ficaram grávidas desta menina. Ela ficou grávida desta menina. Irmã Maria de Jesus crucificado. Então, a irmã Maria de Jesus crucificado, a história dela é uma história muito forte. O padre Afonso diz assim: dos 115 livros que escrevi, este me marcou profundamente. Que brotaram atitudes novas, que serão sempre novas. Pontos altos, que me influenciaram na vida concreta. Bem, como que foi o histórico de vida da irmã Maria de Jesus crucificado? Primeiro, órfã dos pais. Ainda menina, perdeu o pai e em seguida a mãe. E foi jogada nas mãos de parentes que não eram católicos, melquitas. Depois, a irmã Maria de Jesus crucificado teve o pescoço cortado. Um tio muçulmano quis casá-la à força com um sobrinho muçulmano. E como não aceitasse, o tio cortou-lhe grande parte do pescoço, jogando numa sarjeta escura, julgando-a morta. Mas Nossa Senhora entrou dentro da caverna e operou este milagre na vida dela. Nossa Senhora estava vestida como uma freira de azul. Empregada doméstica, foi maltratada por diversos patrões e até presa como ladra, tendo sido outra pessoa a culpada. Poder da oração, sem pôr os pés fora da clausura, conseguiu construir
3 Carmelos, através de benfeitorias da Índia, Belém, na Índia, Belém e Nazaré. Alegria espiritual, ela pedia a Jesus que a levasse, porque seu corpo era muito pequeno para tanta alegria. Problema na clausura, como sua alegria extravasava a cada passo, as monjas achavam superficial e alvoroçada, mandaram de volta da Índia. Possessão demoníaca, como Jesus no Monte das Tentações, ela sofreu até ataques físicos do demônio, porque ela só tinha pensamento de Deus. O demônio quis matá-la dentro do seio de sua mãe. Num desespero infernal gritou: sei que o homem de roupa branca vai canonizá-la. União após a morte. Antes de morrer, olhou para as co-irmãs ao seu derredor e disse: se querem me encontrar após a morte, comunguem. Humildade chocante. Antes de morrer, disse: quando morrer, vou feder. Corpo místico. Ela tinha uma vivência visceral do corpo místico de Cristo. Não conseguiu odiar ninguém. Então, esta mulher, esta menina, cheia do Espírito Santo, eu digo para vocês, ela teve os sonhos proféticos. Quem vai para Israel, um dos sonhos proféticos é que ela visualizou em sonho o lugar correto, certinho, aonde Jesus apareceu para os discípulos de Emaús. Então, ela teve, se vocês forem em Israel, neste lugar que vocês vão ver o lugar que Jesus apareceu para os discípulos de Emaús, está escrito o nome dela, Irmã Maria de Jesus crucificado, porque ela saiu por Israel procurando um lugar, e quando ela chegou neste lugar, ela disse: é aqui. Deus me revelou em sonho. Outro sonho que ela teve, Deus revelou o nome, endereço, telefone do benfeitor que ia construir a casa delas. É mole isso? Será que você tem sonho assim? A gente precisa rezar mais, né? Isso é possível? É. Pois eu digo para vocês que é. Olha aqui, eu sou muito pecador e reconheço a minha limitação. E Deus já fala tanto comigo em sonho. Eu me lembro de uma vez que eu sempre cuidei da livraria, sempre fui responsável pelas compras de livraria. Hoje não, mas logo no início da congregação, era eu que fazia tudo. Então, eu me lembro que um dia eu pedi para um rapaz mandar fazer para mim 400 camisetas, ou 200, não me lembro agora, com as minhas frases. O povo sempre gostou de comprar camiseta com minhas frases. E aí eu mandei ele fazer, e ele fez o dobro. E aí eu fiquei com uma dívida. E aí eu falava com Deus, uma dívida de 10 mil reais do dia para a noite. E eu que sou muito correta, eu aprendi com meus pais a não ter dívida. Tem pavor de dívida. Meu pai ensinou: se tem dinheiro você compra, se não tem, pelo menos você dorme em paz, né? E é verdade. Porque a gente, às vezes, a gente vai comprando, e depois fica as preocupações, a insônia, um monte de coisa assim. Então, essa dívida me custou muitas noites de sono. Por isso que hoje eu rezo muito para quem tem dívida. Porque olha que, para mim era uma dívida muito alta, há muitos anos atrás. Então eu comecei a fazer a novena de Santa Teresinha. Santa Teresinha é rápida para atender a gente. No 9º dia de novena de Santa Teresinha, eu tive um sonho.
E do sonho, Deus pôs um anjo para falar comigo. E Deus falou comigo: a novena que você tem que fazer é a novena de Santo Onofre. Gente, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de Santo Onofre. Mas no meu sonho Deus falou. E esta novena vai fazer com que você pague a tua conta de 10 mil. Falei, nossa Senhora, vou procurar essa novena urgente. Se essa novena vai pagar minha conta de 10 mil, eu vou procurar essa novena. Procurei um monte na internet e não gostei, porque não é qualquer oração que eu goste. Eu tenho que sentir que aquela oração é aprovada pela igreja. Eu tenho que ver naquela oração que eu posso fazer ela com segurança. E eu consegui encontrar a oração, depois de muito procurar. Comecei a fazer a novena de Santo Onofre, mas não me contentei. Eu fui atrás da imagem de Santo Onofre. Ele está ajoelhado no deserto. Fui descobrir que ele é um santo que intercede pelos dependentes que usam álcool e droga, porque ele venceu o vício. E ele era muito pobre, não tinha dinheiro, então por isso que ele ajuda quem não tem dinheiro. Aí então, comecei a fazer a novena de Santo Onofre com a imagem dele. E aí, no 8º dia da novena, uma pessoa lá da Bahia, gente, ligou para mim e disse assim: irmã Célia, está tudo bem com você? Eu falei, está ótimo, graças a Deus. Vocês nunca vão ver eu falando assim, ó, está bem, mas eu estou com uma dívida de 10 mil. Não, está tudo muito bem, graças a Deus. Ela disse assim, eu sei que você está bem, mas é que Deus me falou que você está precisando de um dinheiro. Olha só o poder da oração. Você está precisando de um dinheiro, e Deus pediu para eu te dar. Eu só quero saber o valor. Aí ela disse assim, eu disse assim, meu Deus, realmente eu estou precisando. E o valor é 10 mil. Ela falou, está ótimo, já vou depositar na tua conta à tarde. Foi assim, fácil assim. Paguei minha conta de 10 mil. Vocês estão entendendo o poder da oração, gente? Nós podemos lutar de uma forma muito maravilhosa com as nossas dificuldades, quando a gente escuta Deus, quando a gente reza com os santos, quando a gente reza com a igreja, quando a gente reza com essa força do Espírito Santo. E é isso que Eliseu está ensinando para nós: pedir coisas grandes, pedir para Deus. Muitas vezes a gente pede, através da nossa oração, espírito de miséria. Pede coisa grande, pede sabedoria, pede inteligência, pede ciência, pede aquilo que o mundo não pode te dar. E quanto que nós temos que rezar, sabedoria capítulo 9, pedindo para Deus a sabedoria e a inteligência de como rezar de forma correta, de como lutar, batalhar com aquilo que temos de dificuldade no dia a dia. Deus tem poder ou não de dar? Tem, gente. Eu era universitária ainda, e eu sempre fiz a minha oração, sempre fui de rezar. Então, hoje o padre Pedro, que é padre do Mosteiro Trapista, a minha irmã e a minha afilhada, as duas são casadas, eu me tornei religiosa, e ele padre. Então, chegou um dia, eu fui para a cozinha, eu nunca me esqueço disso, eu sempre amei cozinhar. Quando eu cheguei na cozinha, não tinha mais nada, mas sabe o que tinha? Água, fubá e óleo. E o que acontece quando tem água, fubá e óleo? E sal, claro,
que nunca faltou sal na minha casa. Eu olhei para aquela água, aquele fubá, aquele óleo, aquele sal, e naquela hora eu bendigo, Senhor, o teu nome, eu te louvo, porque o Senhor não deixa faltar na mesa do justo o necessário. Aqui eu posso fazer uma polenta, aqui eu posso fazer um mingau, e o quanto que fortalece uma pessoa. E eu te louvo porque o Senhor não deixou faltar aquilo que era essencial nesta casa. E todo mundo comeu feliz da vida. Quando a gente tem gratidão, não reclama, não fica, por que Deus não me dá? Não, louvado seja Deus, porque eu tenho isto. O que aconteceu? No dia seguinte, Deus falou com uma pessoa. Ninguém sabia o que estava acontecendo na nossa casa. Deus sabia. Eu quero que vocês entendam que Deus sabe tudo de nós. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece os nossos passos. Deus sabe das nossas intenções. Deus sabe de cada um de nós. Então, no dia seguinte, aparece um carro na nossa casa, de uma pessoa que disse assim: eu sempre fui pregadora, mesmo quando eu era universitária. Disse assim: ontem você estava pregando no grupo, e eu estava lá, e durante a tua pregação, você em nenhum momento tocou que você precisava de alguma coisa, mas Deus falou comigo: vai no mercado, faz uma compra e leva para ela. Gente, quando ela chegou do mercado, vocês não têm noção, tudo que a gente nunca comeu na vida, sabe aquelas coisas mais caras de rico, estava naquele carro. Ela foi tirando as coisas daquele carro, e aquilo, eu ia chorando, porque era muito mimo de Deus, era muito carinho de Deus. E aquela compra, ela foi tirando e foi colocando, e disse: Deus pediu para cuidar de vocês, porque vocês são pedras preciosas para Ele. Eu tenho dinheiro, condições, e Deus falou: vai e dá o melhor para os meus filhos. As melhores frutas, os melhores chocolates que tinha no mercado, as melhores comidas, o melhor arroz, o melhor feijão, a melhor carne. Como não fazer uma experiência deste amor de Deus? Como não confiar na providência dEle? Que Ele tem este poder de dar do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é bom, porque Ele é Pai, porque Ele nos ama. Basta a gente abrir a boca e rezar, e louvar a Deus, e agradecer, e dizer para o Senhor: obrigado. É ter gratidão o tempo inteiro, e Deus faz o impossível. Irmã Maria de Jesus crucificado nos ensina, com a sua vida de oração, a incendiar o mundo, com a sua atitude. Santo Eliseu, Santo Elias, não tenho dúvida que são santos, nos deixa este legado de bênção, de graça. E quando a gente vai se tornando muito íntimo de Deus, a gente vai prestando atenção nos pequenos sinais de Deus. Então um dia, uma mulher chegou para mim, e ela disse assim: irmã Zélia, quero te dar um presente. E eu falei assim: um presente? Ela falou: você conhece aqui em São José? Que é isso aqui. Falei: não conheço aqui em São José. Não conhecia mesmo, veio uma oração dentro. Saquinho de São José é muito forte, como o manto de São José,
Quem ainda não leu a história do manto de São José, leia. É milagroso o manto de São José. Milagroso. Então, eu disse, para que serve? Ela disse assim, você põe o dinheiro, todo o dinheiro que você vai recebendo, você põe dentro do saquinho. Todo o dinheiro. As contas, reza esta oração, deixa pelo menos por 3 minutos dentro de saquinho. E este saquinho, ele é abençoado no dia de São José, só no dia de São José. Então, no dia de São José, se abençoa 19 saquinhos e distribui para 19 pessoas. Então, já acha alguém que vai também comprar 19 saquinhos para dar para você. Você não pode pegar, você tem que ganhar. E aí, durante o ano inteiro, você vai pondo aqui todo o dinheiro. Gente, eu digo para vocês, que presente de Deus. Que presente de Deus. É surpreendente o que acontece dentro desse saquinho, vocês não têm noção. Porque Deus, Ele pode usar de um saquinho para trazer a bênção material para a nossa casa. Deus pode usar de um manto de São José para trazer a prosperidade para a nossa casa. Deus pode usar de uma medalha milagrosa. Dentro dessa água, ó, tem uma medalha aqui. Para curar um câncer maligno. Para curar uma ansiedade de alguém. Porque Ele é poderoso. Ele usa do meio que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele usou do lenço de Paulo para curar as pessoas. Ele usou da sombra de Pedro para curar as pessoas. Ele pode usar de você para libertar e curar as pessoas. Veja, quando eu falo do meu planejamento espiritual, eu sempre conto esse testemunho. Tem muitos, mas uma pessoa comprou meu planejamento, deu para uma pessoa, e muitos não lê, né? Põe lá, do lado da cama. E ele deixou do lado da cama. Chegou um dia, na casa dele, pegou a esposa dele, traindo ele com outro homem na cama dele. Qual a atitude de um homem na hora dessa? De ira, de revolta. Pegou a arma para matar o homem. Só que quando ele foi atirar, ele viu a minha foto. É muito forte isso. E da minha foto ele disse que ouviu uma voz: não faça isso. Ele disse que veio uma força do sobrenatural que não permitiu que ele fizesse aquela besteira. E Deus não só falou com ele naquela hora, mas Deus deu para ele a graça de perdoar a esposa, de reconciliar com ela. E hoje os dois servem na igreja. Nós podemos ou não podemos fazer o bem para tantas pessoas? Basta a gente ter iniciativa. Basta a gente ter fé. E o milagre acontece. Então, se eu e você seguimos um caminho nesta terra, mas munido pela força do Espírito Santo, não precisamos ter medo de nada. Precisamos conhecer as histórias dos santos. Precisamos estar mais perto dos santos. Precisamos invocar os santos, a intercessão deles, para poder fazer experiência profunda deste amor de Deus. É isso que Deus quer de nós. Então convido você agora a ficar de pé. Eu já passei do meu horário um monte, né? Graças a Deus. Então, nós vamos cantar uma música. A gente vai ter almoço daqui a pouco. Quero que você agora então, filho, estenda tuas mãos aqui para o sacrário. Permita que agora, neste momento, antes do almoço ainda, o teu coração seja embriagado pelo Espírito Santo. Peça para Ele a sabedoria.
Por isso que eu gosto tanto do rosário da Beata Helena Guerra. A gente vai pedir neste rosário a força do Espírito Santo, de ciência, sabedoria, os dons. Nós precisamos crescer e desenvolver os dons que já está dentro de nós. Que este manto que foi lançado sobre Eliseu, que o Espírito Santo lance este manto dele para nós. Lance para nós uma porção dobrada do teu Espírito. Invoque agora cantando a presença deste Deus, para que nada seja desperdiçado na tua vida. Quando alguém trazer para você um lencinho, uma medalha, um saquinho de São José, um manto de São José, um planejamento, que você descubra com a graça de Deus o que Deus está querendo te ensinar aqui. Que nada passe desperdiçado, mas que você possa crescer nesta mística profunda de dependência de Deus. E Ele é o teu provedor. Pensa para Ele. É um carro, é uma casa, não tem problema, Ele tem poder de te dar. Cante agora.